bem-vindas a mais um episódio do Pod Pri, aquele podcast onde estamos falando sobre o universo feminino. Tenho aqui hoje uma convidada super especial, a pernambucana mais brasiliense que eu conheço, consultora de imagem Isabel Lira. Isabel, oi. Que prazer te receber aqui. Prazer é meu. Você gostou do pernambucano? Gostei. Rapaz, eu vou te contar. O rapaz aí, ó, acabei de voltar de Recife, o sotaque tá forte. Mas assim, 17 anos de Brasília tá quase se equiparando ao tempo que eu passei de vida mesmo em Recife. Então, Isabel, consultora de imagem. Isabel, conta um pouco sobre a sua trajetória, por que essa área? Então, eu sempre trabalhei, na verdade, com imagem. Eu fui modelo dos meus 9 até mais ou menos os meus 22 anos. Nesse meio tempo, eu também trabalhei, já comecei a entrar no mercado de atacado e varejo de moda. Então, estava tudo muito atrelado à moda, à imagem. E quando eu vim para Brasília, continuei trabalhando no varejo, saí do atacado, voltei para o varejo, passei um bom tempo no varejo, até que eu me deparei depois de um tempo. Cheguei e me surpreendi porque eu dizia para mim mesmo, para as pessoas, o seguinte: nossa, eu amo o que eu faço e, graças a Deus, ganho dinheiro com o que eu gosto de fazer. Só que aí eu me surpreendi porque eu comecei a não gostar mais tanto daquilo que eu fazia. Comecei a perceber que eu gostava mais de trabalhar com as pessoas do que estar ali atendendo, vendendo e etc. Então foi aí que deu a viradinha de chave, sabe? E aí eu conheci a consultoria de imagem, resolvi ir atrás, comecei a fazer toda uma formação e graças a Deus estou aqui. Mas assim, antes de eu fazer a formação, atrelado ali ao trabalho dentro de lojas e maisons, eu já atendia algumas clientes como personal stylist, fazendo a parte de personal shopper também, fazendo malas de viagem, antes mesmo de ter uma formação realmente na área. Que bacana! E fala pra gente, hoje em dia, qual a importância que tem da imagem pessoal e da imagem profissional? Eu acho que as duas estão muito atreladas, né? A gente nós não conseguimos separar isso. Somos um ser só, sim, né? Tanto o pessoal quanto o profissional. Então, a importância disso na vida, né? Acho que a aparência, porque se a gente pegar na consultoria de imagem, a gente fala muito o seguinte: os 3 pilares: aparência, comunicação e comportamento. Mas se a gente pegar tudo isso, está muito presente tanto na nossa imagem pessoal quanto na nossa imagem profissional. E eu acho que a gente não vive sem isso. Tanto para a nossa autoconfiança, sabe? Para a nossa... Como é que fala, gente? Agora fugiu a palavra... Mas para nossa, pra gente se achar mais bonito mesmo, não só autoestima, né? Obrigada, doutora. Mas assim, para nossa autoestima, para nossa autoconfiança, para nossa segurança mesmo, é importante tanto para a gente desempenhar um papel profissional excelente. Tem uma frase que eu gosto muito da Glória Calil, que é o seguinte: que a aparência, ela não vai alterar a tua competência, mas não há competência que não se beneficie de uma boa aparência. Então, assim, tudo está muito atrelado. As pessoas que acham que, de uma certa forma, isso é futilidade, que não vai te agregar nada, seja na tua imagem pessoal ou na tua imagem profissional, tá pensando algo errado, né? Porque realmente isso pode potencializar, na verdade, quem você é, como pessoa, como profissional. E isso eu ando vendo, tem alguns profissionais aí que eu vejo, que a gente está até no mesmo grupo, que tinha um certo estilo, que era aquele estilo que veio da vida inteira, às vezes mais despojado, que vai trabalhar não ligando para aparência, e que hoje estão sofrendo grandes modificações na aparência, e isso está resultando em diferença na vida profissional. Eles estão conseguindo, às vezes, por exemplo, um retorno, né? Subir o ticket do valor que eles cobram ali no ambiente profissional, tudo isso por conta da... É o que a gente acabou de falar, a questão da segurança. Sim. A partir do momento que você se sente bem consigo mesmo, com quem você está se vendo na frente do espelho, primeiramente você se sente bem,
você transmite para o outro essa sensação, assim como quando a gente não está legal, a gente está realmente triste, chorosa. Então, a gente transmite, as pessoas, por mais que a gente tente esconder isso, né, camuflar isso, as pessoas percebem, seja pelo nosso olhar, seja pela maneira que a gente está agindo, porque nem tudo é roupa, né? Porque a gente acha que a aparência é só roupa, e não é. Você é da área realmente também da estética bucal e facial, você sabe muito bem disso. Então, as pessoas sempre acham que, não, eu estou triste, eu vou colocar aqui uma roupa de uma cor super alegre, que ninguém vai perceber, e não é bem isso, né? A tua comunicação facial também vai contar muito. E hoje até empresas estão levando isso para não o pessoal de só o dono ali, ou só o principal, em mudanças em equipe. Com certeza. Toda. Eu acho que isso tem que fazer parte realmente ali. É o famoso vamos vestir a camisa, né, da empresa. Não adianta o dono ou as pessoas que estão num cargo mais alto, que de uma certa forma não estão ali no chão de empresa, vamos dizer assim, seja numa loja, seja numa fábrica, no escritório, mas não estão ali. Quando a pessoa entra, quando o cliente entra, a primeira pessoa que ela vai ver não é o dono, não é o CEO, não é o executivo. Então, essas pessoas, elas têm que corresponder ao que a empresa tanto prega, a missão, aos valores dela. Sim. Então, realmente, eu acho que é muito importante as empresas começarem a investir nessa questão para passar para eles qual a missão da empresa, quais são os valores e o que eles acham importante, como eles acham importante que os clientes dele sejam recebidos, sejam recepcionados, porque, assim, óbvio que ser educado, ser gentil, isso é para a vida. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, quando nós vamos a um casamento, é de extrema importância que a gente se arrume muito bem para ir a um casamento. Não porque é uma festa muito grande, a gente precisa. Não. É para que a gente mostre para os noivos que, nossa, muito obrigada, eu sou grata de ter sido convidada e a forma que eu encontrei de agradecer a vocês convite, né? É estando realmente à altura do casamento, do evento de vocês. A mesma coisa os funcionários de uma empresa, que estejam à altura das pessoas que estão indo até o local. Você, no início, agora, você teve alguma pessoa específica que te inspirou, que continua te inspirando, que você acabou de contar que ao longo da sua trajetória, em algum momento você se viu que seu propósito estava aí nessa parte da consultoria, mas às vezes tem assim, nossa, eu tive uma inspiração, eu tive alguém em quem eu foquei, eu olhei e falei, cara, eu quero seguir isso, eu quero fazer. Na verdade, eu tinha muito na questão da moda, né? Como eu falei, eu desfilei durante muito tempo, fiz comerciais, etc. Nessa época eu tinha Cindy Crawford, que eu amava. Ok, passou. A época não era mais. Abafa. Mas nesse meu período também teve minha avó, que era uma pessoa que ela não costurava pouco, mas ela não era o foco dela, mas ela era uma pessoa extremamente... as palavras estão fugindo, gente. Exigente com o caimento das peças dela, com a estrutura das roupas. Então, ela estava sempre levando modelagens para as costureiras fazerem as roupas dela. Então, eu cresci vendo isso. Cresci, além de vendo isso, ela ensinando a troca de roupas entre primas. Então, eu fui entrando na moda com isso e me espelhando muito na minha avó com relação a isso. O cuidado que ela tinha na compra das peças dela, da qualidade das peças, qualidade de acabamento, tudo isso. E olha que não era uma pessoa que tinha uma super condição financeira, mas ela sempre se preocupava em ter menos, mas com uma qualidade muito legal. E mais para frente, lógico, eu tive profissionais dentro da consultoria, que eu me espelhei muito, inclusive professoras que... A primeira delas foi a Ilana Berihock, que é uma das pessoas que trouxe a consultoria de imagem para o Brasil. Hoje ela mora em Israel, mas a Ilana, ela é assim, os cursos dela, as formações dela, são uma coisa que eu sempre falo nos finais do curso dela, o seguinte, que não é só para o meu lado profissional. Eu sou uma Isabel antes das formações dela e uma Isabel depois das formações dela. Então, eu gosto muito da maneira que ela leva para as pessoas a questão da empatia com o cliente, a questão da empatia com as pessoas na vida. Então, assim, eu gosto muito dela em si, mas antes dela veio a minha avó, sim, com certeza.
que não está mais entre nós, mas minha avó. Mas foi uma super fonte de inspiração. Com certeza, com certeza. E dentro da consultoria de imagem, a gente tem várias coisas que você analisa. Eu queria que você falasse um pouco mais, porque tem tanto como a pessoa se veste, tem cor de cabelo, que mais combina com a pessoa, tem a questão dos adereços, assim, que usa, sapato, bolsa, mas tem uma coisa que eu achei sensacional, que é você, dentro da consultoria de imagem, é abolido aquele padrão, tipo assim, não, porque você tem que ser magra, porque só a magra pode ficar bem nas roupas, tudo, porque a gente só vê modelos magras, tudo bem que hoje a gente já está tendo o plus size, né? A chave está virando. Que está virando para se adequar a todos os corpos. Mas é genial, porque você, dentro da consultoria, você fala assim, cara, de acordo com a análise do seu corpo, seu padrão, fica melhor isso, fica melhor aquilo. Explica um pouco mais pra gente esse funcionamento. Porque às vezes a pessoa consultoria de imagem, mas não tem noção do que é feito dentro da consultoria. Porque na maioria das vezes as pessoas sempre acham que a consultoria de imagem é roupa. Primeiramente isso. Ou análise de coloração pessoal, que assim, é só o que a gente vê nas redes sociais. Das pessoas que saem com aquela paletinha loucas pelas lojas, né? Tem o seu lado positivo, que eu gosto muito, mas também tem o seu lado negativo das pessoas, infelizmente, acharem que a consultoria de imagem é apenas relacionada à análise de cores. E não é. Com relação à roupa, por exemplo, se a gente for falar de consultoria de imagem, nós trabalhamos e lidamos com pessoas. A moda a gente usa como uma ferramenta. Então, a moda não é o personagem principal da situação, nem da especialização de consultoria de imagem. E dentro da consultoria de imagem, como você falou, tem várias vertentes. Cada profissional vai fazendo sua formação e percebendo o que é que ela se adequa melhor, o que é que ela se sente melhor realmente trabalhando, passando a verdade dela. Porque, assim, eu costumo dizer que eu não trabalho com aquilo que eu não acredito. Então, tem questões que eu ainda não acredito, que eu tenho minhas dúvidas, vou sempre procurar estudar e procurar mais, saber mais sobre isso, para que talvez futuramente eu venha trabalhar, mas se eu não acredito, eu não trabalho. No meu caso, eu trabalho a parte de análise facial, eu fiz visagismo, e também um curso de consultoria de imagem guiada pelo rosto, que é focado na análise facial, análise de coloração pessoal, para saber as cores que melhor harmonizam com a sua beleza, e também, porque cores não é só para te deixar mais bonita, mas também podem transmitir emoções, sensações, tem essa questão também. Tem a colorimetria capilar, que é através da análise da íris, dos olhos, que são as cores que estão ali na tua íris, são as cores que melhor vão harmonizar com você, que a gente vai achar o teu tom de cabelo pela íris. Gente, uma pausa. A Isabel achou meu tom de cabelo por aqui, viu? Minha filha, mamãe, senhora, melhor loira. Mas a Isabel falou que é melhor o tom natural. Meu Deus, ela vai me matar. Mas eu sou suspeita para falar. Eu cheguei aqui hoje e me surpreendi, que eu amei a cor que você tá? Inclusive, já é a segunda vez que você está mudando o tom de cabelo depois que a gente A gente fez uma transição, foi voltando para o natural com umas mechas e hoje ele está natural. Sou suspeita. Achei que você está muito chique e valorizou muito sua beleza. Tá, elegante. Então, assim, tem essa parte da análise da íris, análise de coloração pessoal, tem análise facial. Faço também a parte dos looks que todo mundo ama, todo mundo quer, mas não é só isso que a gente faz. As pessoas acham que é só isso, mas não é. Então, a gente tem o personal shopper ou a experiência de compras, como quiserem chamar, que é levar o cliente até as lojas para a gente ver o que é que melhor se adequa à realidade dela, ao desejo de imagem dela, que eu amo falar isso, né? Então, tem várias coisas. Eu também trabalho muito com planejamento de mala, fazendo mala para clientes, porque eu chamo de planejamento de mala. Muita gente fala de mala inteligente, né? Eu falo que a mala é essencial, que só vai nela o que for realmente essencial. Que a gente faz todo um planejamento do clima, do local que você vai, qual tipo de vestimenta, de cultura e etc., para poder estar fazendo essa mala muito específica para aquela pessoa. Então, eu faço assim, um compilado desses serviços, mas tem gente que só trabalha como consultora de cores, tem gente que trabalha só como personal shopper, também tem a parte de stylist, que a gente faz um stylist, por exemplo, ajudando com peças de looks para
um shooting ou uma produção de fotos específicas que a gente pode só separar os looks e a pessoa aí, ou a gente pode acompanhar toda a produção no dia das fotos. Então, assim, tem uma vasta gama aí de opções dentro da consultoria de imagem, mas isso depende muito de cada profissional se sentir confortável ou não. Até mesmo porque as especializações de consultoria de imagem são um pouco onerosas. Se a gente for realmente procurar profissionais que sejam muito reconhecidos no mercado, que estejam bastante tempo, sejam renomados mesmo. Então, nem todo mundo ainda está capitalizado para isso. Então, aos poucos, a gente vai se capitalizando e entendendo onde se encaixa melhor. Assim como também você falou das empresas, tem muita consultora que se especializa apenas na parte empresarial. Que bacana. E como esse seu trabalho, você acha assim, que ele tem uma relevância? Como ele está impactando a vida das mulheres hoje? Eu acho que a palavra é aquela que eu não estava lembrando anteriormente, que você me lembrou, autoestima. Parece clichê, mas não é. Eu acho que, assim, boa parte das clientes que chegam para mim, primeiro que ela chega, olha, eu estou cheia de roupa no armário e não estou usando nada. Não sei como usar, não sei como combinar. 90% é falando isso. E até que a gente começa a conversar e a gente entende que a coisa é mais profunda, não é só aquilo. Às vezes é o que você falou, é porque ela não está gostando da situação atual dela, seja no trabalho, seja de físico, seja uma pessoa que está no pós-operatório, seja uma pessoa que acabou de ter filho e o corpo ainda está se adequando, exatamente, no pós-parto. Então, assim, a gente vai começando a entender que é muito mais profundo do que eu simplesmente, estou cheia de roupa no armário e não sei como usar. Então, eu acho que a autoestima é o principal, é a cerejinha do bolo, realmente, da consultoria de imagem, vindo aí junto, óbvio, com a segurança, com a autoconfiança, tudo que são sinônimos ali. Para mim, eu considero eles como sinônimos, são muito atrelados um ao outro. Então, eu acho que isso muda muito. Para mim, não tem explicação do seguinte, eu chegar, fazer algo com o cliente, seja na parte facial, seja na parte corporal, ou os dois juntos, que eu falo que os dois se completam, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Às vezes a gente se preocupa só em fazer do pescoço para baixo, fica faltando a parte de cima e fica algo sem encaixar, porque o que foi mexido embaixo, a parte de cima não se encaixa, então fica um pouco estranho. Mas eu falo o seguinte, independente se a gente faz a parte facial ou a parte corporal, ou os dois, a pessoa olhar para mim, ou eu ver ela olhando no espelho e falar, nossa, amei isso aqui, nunca pensaria nisso. Nossa, principalmente que acontece essa questão do não tenho roupa, é o seguinte, ela olhar no espelho e ela fala, meu Deus, isso tudo estava no meu armário, você conseguiu montar isso tudo com o que estava no meu armário? Sim, e eu prezo muito isso, porque eu gosto muito de usar o que a pessoa tem no próprio armário. Eu acho que isso desconstrói o que muitas mulheres acham que a consultoria de imagem, ela vai desfazer de todo o seu guarda-roupa e comprar tudo novo, que nada ali serve, né? Já escutei muito isso. Nossa, mas eu tô louca pra te contratar, mas eu tô com medo de você vir jogar todas as minhas roupas no lixo. Tirar tudo daqui. Já escutei muito isso, porque realmente, assim, não é culpa delas, porque a gente tem aí programas tanto internacionais quanto nacionais, que elas viram as pessoas simularem jogando no lixo, outros internacionais que até trituram as roupas, entendeu? Então, isso realmente gera, e a gente tá brincando aqui, mas isso gera realmente uma insegurança muito grande nas pessoas antes de contratar uma consultoria por isso. Ela tem medo do julgamento também, porque a partir do momento que a pessoa pega as roupas para jogar no lixo ou triturar, ela tá julgando a escolha da outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. É o que eu falei lá da formação com a Ilana, que é uma pessoa que eu admiro tanto, que é a empatia, né? Você tem que lembrar que é uma outra pessoa. Você está lidando com sentimentos da pessoa. E, cara, às vezes tem um carinho por aquela roupa, alguma coisa. Às vezes aquela roupa tem uma memória. E aí você chega, se você já meteu o pé, ao invés você faz o reverso com a pessoa, né? Em vez de aumentar, você está colocando ela para baixo. A memória afetiva, eu acho que inclusive isso é muito importante, porque a gente, quando está no armário, a gente tem que jogar a gente, que eu falo, o profissional, tá, gente, como consultor de imagem, jogar
tudo que você tem de preconceitos longe. Não adianta. Você tem que ser neutro quando você entra na casa de uma cliente com relação aos seus gostos. Você não pode julgar o armário do outro pelos seus gostos. Por isso que é feita uma anamnese ali, né? Falando agora na sua língua, é feita uma anamnese com o cliente para entender qual é o desejo de imagem dele, qual é a realidade, se ele tem filhos, se ela tem filhos, se ela não tem, se ela trabalha, com o que ela trabalha, sabe? Qual é o estilo de vida dela, de que horas ela sai de casa, de que horas ela volta, ela tem carro, ela não tem, ela usa condução, como que é? Para que isso tudo se ajuste. E é óbvio que muitas vezes existe um conflito do desejo de imagem dela com o que ela realmente quer deixar no armário. Então, às vezes, isso tem que ser aos poucos. Tem gente que, não, estou aberta a isso. Pode realmente tirar o que não está fazendo parte do que eu quero para a minha vida a partir de agora. Mas tem gente que a gente tem que ir aos poucos. É o que aconteceu com o seu cabelo que você falou, já é a gente aos poucos. Foi uma transição, né? Foi uma coisa assim que rompeu drasticamente. Exato. Tá até para não criar traumas, né? Mas uma coisa que você me falou e que eu guardei muito e que isso vai até hoje me seguindo, até falo para minha filha, falo para todo mundo lá em casa, até para minha mãe. Eu falei, cara, aquilo que não te serve mais naquele momento, seja por N motivo, você teve uma alteração no corpo, aquilo não serve mais para você, deixa essa energia sair do seu guarda-roupa, deixa isso fluir. Quando você voltar ao corpo, se você quiser, né, emagrecendo novamente, se você não estiver bem, tal, você repõe essa peça, você compra ela de novo, mas naquele momento que ela não está sendo útil para você, para que ela está ocupando espaço de outra peça que poderia estar sendo útil? Tá, e ajuda a amontoar, vou falar assim mesmo, amontoar o que você tem no armário, mas você não visualizar o que você tem, e acaba que você tende a sempre repetir as mesmas peças. E tendo ali um monte de peça que não te serve mais. Não te serve mais, não é questão só física, mas não te serve mais na tua realidade atual de estilo de vida, do teu desejo de imagem. Aquilo que você quer transmitir tanto para você quanto para o outro. Sim. Não está ali naquela peça. Às vezes ela está fazendo, inclusive, com que você fique apegada lá atrás. Sei lá, você está hoje com 40 anos e é uma peça de quando você tinha 20 anos. E a gente sabe que não volta mais, né? Isso até psicologicamente, né? Quem for psicólogo aí pode estar validando isso, pode ser prejudicial. Sim. Porque você está querendo viver uma vida que não dá mais para viver. Né? A gente anda para frente. Sim. Não anda para trás. Assim, para mim isso foi super válido. Cara, assim, nesse momento... É energia presa. Eu costumo dizer isso realmente, que eu falo que a energia ali está presa. Quando a gente solta, a gente se sente leve. Não só por estar tirando um peso, mas a gente também pode estar ajudando outra pessoa, porque a gente pode estar levando as peças para doação. Sim. A gente pode estar aliviando um pouco a questão financeira, levando para um brechó para poder vender. Isso. Ou, se não, se tiver alguma peça ali que queira realmente fazer um ajuste, um conserto, saber que ele precisa apenas de um conserto e você pode trazer de volta para o armário. Eu lembrei, sabe, o que você falou aí da parte física, do tanto que a consultoria de imagem não leva isso tanto em consideração. Eu não te respondi isso, e é realmente um ponto que eu bato muito. A mesma coisa que eu te falei lá de preconceito, a gente está em 2024, né? A gente tem que entender que as pessoas são singulares. Sim. E os corpos também são singulares. Não adianta a gente querer que todo mundo seja igual. Nós não somos bonecas. Não somos todas Barbies. Não somos todas Barbies, apesar que as Barbies hoje têm vários tipos de Barbies, com vários biótipos. Então, é uma variedade imensa, mas assim, a gente não é robô. Para ser todo mundo igual, sair em uma grande escala, uma produção de grande escala. E a gente entender isso e passar para aquela outra pessoa isso, que ela agradeça ali, sabe, por cada pedacinho do corpo dela, eu acho isso muito importante, porque isso faz com que a gente também vire uma chave na cabeça, não só da pessoa que a gente está atendendo, mas até da gente mesmo. A gente parar de pensar, meu Deus, eu só vou vestir tal roupa quando eu tiver tal corpo. Eu tenho que me enquadrar nesse padrão X. Não, você não tem que se enquadrar. Inclusive, é uma coisa que eu não gosto muito de trabalhar, que é com aqueles tipos físicos tão conhecidos, né? Então eu tento focar mais o quê? No que a cliente quer salientar mais, no que ela não quer salientar, no que ela não curte tanto no corpo e no que ela gosta mais no corpo dela. Porque essa parte que ela mais gosta é aquilo que a gente vai enfatizar.
é aquilo que a gente vai valorizar mais. Porque a partir do momento que a gente enfatiza e valoriza algo que é positivo para ela, aquilo que não é tão positivo para ela fica desse tamanho, fica bem pequenininho, entende? Então, essa questão, eu acho que o ser humano, no geral, vai ser um passo de formiguinha. Mas dentro da consultoria de imagem, isso é e deve ser uma realidade do profissional passando para o seu cliente. E eu acho isso, é o que você falou, 2024, eu acho que cada vez mais, acho que a diversidade, a pessoa tá bem como ela é, nem todo mundo vai se enquadrar num padrão. Eu acho que o importante é você manter a sua saúde, você tá bem, assim, cara, você tá saudável, mas assim, você não tá naquele padrãozinho ali. Exato. Cara, eu acho que tá tudo bem. Exatamente. E é somente estando bem e aceitando aquilo ali. Eu acho. Né? Concordo plenamente. E nós queremos escutar dicas práticas para o nosso dia a dia. Oh, meu Deus, vamos lá. Mas você quer dica de tendência? Me conta, o que você quer? De tendência, cara, o que 2024, o que... Tá. Primeira dica, sorrir, né? Eu suspeita, aquela puxando o merchan para a doutora Priscila. Não, mas é verdade, você sabe que 80% da nossa comunicação está no rosto? Sim. As pessoas da maioria não sabem, mas assim, a gente se preocupa tanto com roupa e esquece que aqui em cima está praticamente a maior parte da nossa comunicação. Então, sorrir, obviamente. Então, né? Cuidem do sorriso. Mas o sorriso quebra muitos corações, pode ter certeza disso. E, além disso, de tendência que a gente está vendo aí para 2024, a gente já vem vendo desde o ano passado, inclusive, que é as alfaiatarias mais revisitadas, com uma nova cara, sem ser aquelas totalmente tão tradicionais, tão carinha. Vem aí com uma carinha de secretária, mas uma secretária mais contemporânea, mais atual, né? Mais revisitada, a gente costuma falar. Assimetria, que eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, que são as blusas nula-mangas, seja com manga mesmo, só de alça, assimetrias nas saias, que eu acho belíssimas. Eu acho que isso, inclusive, é um problema, porque tem pessoas que amam e tem pessoas que detestam. Não se sentem bem com assimetria. E eu tenho clientes assim. Tem aí a transparência, que aí não precisa, gente, quando eu falo transparência, as pessoas falam, nossa, transparência, detesto, vou mostrar meu corpo. Não, calma. A Priscila hoje tá com... Gente, eu tô na tendência, nem uma transparência super sutil, tá nas mangas, então assim, ela tá de preto, mas ela vem com aquela transparência nas mangas, que tá trazendo uma sutileza pro preto, pro look todo preto que você tá. Inclusive, que traz aí um pouco de um ar mais feminino, mais sensual, né? Trazendo a famosa sensualidade velada, né? Então, além disso, tem muito a questão da cor. Agora, os marrons, no geral, estão todos muito em alta, né? Esse tom que eu tô é um tom de marrom, que a gente vai chamar de um caramelo, né? Mas é um marrom mais quente. Mas a gente tem uma variação de marrons, dos quentes aos frios, que estão muito em alta. Os tons mais neutros também estão muito em alta, como off-white, bege, caramelo, toda essa variação. E o vermelho cereja, que está muito em alta, que é o sherry, né? Que chamam, eu não gosto muito de ficar falando em inglês, as coisas em inglês, eu sou brasileira e gosto muito de falar um bom português. Então, assim, o vermelho cereja, ele vem muito forte, também é uma cor que eu amo, e é uma cor mais vívida, mais caliente, que traz aí a feminilidade, traz um pouco da sensualidade também. Só que lembrando, gente, que cor, ela nem sempre é puramente aquilo que ela diz só pela cor, tá? Então, ela tem que vir ali atrelada a uma questão de modelagem. Por exemplo, as pessoas falam, porque vermelho é sempre sensual. Não mesmo. Você quer me dizer que um sapato masculino vermelho ele é sensual? Não mesmo. Entendeu? É disso que eu tô falando. Então, a cor, para ela transmitir aquilo que ela tem que transmitir, ela tem que estar atrelada a outras questões. Então, ela tem que estar a modelagem, a maneira que a pessoa que está vestindo aquela peça, ela vai se comportar. Então, sensualidade não é só questão de cor, de tecido, de modelagem, mas também o comportamento de cada um. Então, acho que é isso. Transparência, já falei para vocês. Falei da cor.
Acho que, no geral... os metalizados, como que eu esqueci? Olha, eu aqui, ó. Assimetria, eu falei de assimetria, gente. Olha, o meu brinco é assimétrico, tá? Não tá na roupa, mas tá nos acessos. Não é doida, não, porque tá na mão. Mas eu amo, eu sempre gostei da assimetria. Não errei, não. Sempre gostei da assimetria. E, além de tudo, os metalizados. Então, sejam eles dourados ou prateados, também estão super em alta. Não precisa você se vestir toda de Freddie Mercury, mas um detalhe. E óbvio, lembrando que tendência, você não precisa se vestir dos pés à cabeça. Na verdade, você não precisa nem vestir a tendência se ela não te representa. Se ela não está ali adequada ao seu desejo de imagem, não faz parte da tua realidade, não. Mas se você quer usar, tem coisa que você acha que é muito, vai com detalhes mais sutis, como um brinco, como um sapato que fica mais longe do rosto, sabe? Tem toda uma questão de proporção, de distância, para deixar uma coisa mais harmônica e mais adequada a cada pessoa. Porque, às vezes, a tendência também ela é bom porque mostra para as pessoas que você está antenada, que você está atualizada, tá? E não se preocupem. Por exemplo, que eu já escutei muito isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu quase não escuto, mas já escutei muito das pessoas dizendo o seguinte, o medo lá que eu te falei com relação à moda, que as pessoas têm de parecerem fúteis, de não parecerem inteligentes e etc. Usem tranquilamente, tá? Lembra lá da questão de que a aparência da gente, ela pode ser potencializada. A nossa inteligência, né, a nossa competência pode ser potencializada através da nossa aparência. Então, usem sem preocupação. É o que a doutora, por exemplo, já falou aqui, deu exemplo de pessoas que estão conseguindo potencializar, aumentar seu ticket. Sim, ticket médio no trabalho, nas vendas, pela mudança na aparência. Porque acaba que quando a gente dá uma alterada, faz uma adaptação na nossa aparência, uma estratégia bem feita, a gente acredita muito no que a gente está vendo. Né? Porque o ideal dessa estratégia é justamente você transmitir aquilo que você realmente tem. Não é você se mascarar, porque isso dura pouco tempo. Né? Não é o correto. Você vai estar se fantasiando e não vai conseguir perdurar. Isso não vai perdurar, não vai. Então, é realmente trazer o que está ali guardadinho dentro, soltar e mostrar realmente quem você é, mostrar o que você realmente está querendo mostrar. Mas uma coisa que eu queria que vocês soubessem, eu até pouco tempo desconhecia. E isso vai atrelar a um movimento que a Isabel participa, coordena, que é o movimento Reconsumo. E aqui em Brasília, eu acredito que outras cidades do Brasil também, né? Tu está falando de roupas, né? Sim. Eu tenho um brechó, que é o Reconsumo, que você está falando. O movimento Reconsumo é o meu brechó. Meu brechó é o Reconsumo. E o movimento Reconsumo foi um movimento que eu, junto com a Rafinha Lacerda, que é professora do IESB, em design de moda, nos juntamos um tempo atrás e montamos um grupo onde a gente fazia um movimento, realmente Reconsumo, com pessoas que traziam coisas de aluguel de peças, ajustes de peça, upcycling, tudo. O pessoal do Fashion Revolution, que já foi para lá para ter um bate-papo com a gente também. Então, era um grupo que se juntava para falar justamente de um consumo mais consciente, mais inteligente. E, óbvio que o brechó está super dentro desse consumo inteligente. E o aluguel de peças, que foi o que você conheceu. Sim. Que eu sempre eu achei sensacional, porque você tem a opção de ter um evento, de ter alguma coisa para fazer e recorrer a isso, a essa loja de aluguel. E fora isso, tem pessoas que usam com frequência, que vai lá, escolhe roupas para um mês, usa, devolve as roupas, aluga para outro mês, você não compra, você não entope o seu armário, você faz uma economia. Não tem no Brasil, já está se difundindo. Tem sim. Aqui em Brasília tem a Alugue Minha Nossa, que é a que você está falando, que é a Minha Nossa, na verdade, a Alugue Minha Nossa é o Instagram dela. A Minha Nossa, mas tem em São Paulo, tem Curitiba, outras, não a Minha Nossa, mas outras marcas. Sim. Tem Curitiba, São Paulo, Salvador,
Acho que Fortaleza, eu não lembro, Rio de Janeiro. Uhum. Então não lembro, eu não sei se tem em outras cidades eu não conheço, mas eu sei que nessas cidades já começaram, já tem um tempo. Então é bom porque isso está começando a aumentar, é passinho de formiguinha, né? Sim. Mas já começando a aumentar, e é o que você falou, o bacana é que são aluguel de peças para o dia a dia, né? Porque a gente está acostumado com aluguel de vestido de festa, para roupas de festa. Né? Lá não, é pro dia a dia. E tem realmente pessoas que gostam de trabalhar com um armário cápsula, que é aquele armário mais reduzido, que faça parte ali da sua realidade, que te atenda na sua realidade, e vão lá e alugam peças semanalmente, ou por um mês ou 2 meses. Eu tive cliente que eu levava lá para alugar a cada 2 meses. A gente fazia um armário cápsula para ela para 2 meses, alugava para ela ir. Com isso, o que acontece? Ela estava numa transição de corpo, e ela não. Eu falei para ela, não vai investir em peças novas agora, porque você não sabe se engorda, não sabe se emagrece, está numa transição porque estava fazendo um tratamento específico. Sim. Então, assim, vai sair muito alto, um custo que você não está disposta a investir agora, um valor que você não está disposta a investir agora. E ela amou, porque assim, se possibilita a pessoa de testar coisas que ela não compraria. Saber realmente o que ela... Se autoconhecer mesmo. Saber o que ela gosta, o que ela não gosta de usar. Aprender... Essa cliente, ela já era minha cliente há muito tempo. E nesse tempo que a gente passou 1 ano ela fazendo isso a cada 2 meses lá, ela começou a usar cintos assim com a frequência que eu falei, meu Deus, quem é você? Não usava. Ela não usava, ela era super resistente a cinto. E eu respeitava isso. A gente colocava lenços, colocava algumas outras coisas, mas assim, ela não gostava de cinto. Já na loja, por não ter que comprar, por não ser algo que ela vá ter fixo na casa dela, ela alugava normalmente. Já depois que ela parou agora, dessa questão dos 2 meses, já comprou cintos e está usando os cintos. Então, assim, é muito bom para a questão de se conhecer, para a questão do consumo, é uma maneira de consumo consciente, né? Porque você não precisa estar ali comprando roupa o tempo inteiro, um consumo mais desenfreado. Você começa a ter um pouco mais de consciência com relação a isso. E o melhor de tudo é que você ainda leva a roupa e eles que lavam. Eu adoro, isso é maravilhoso. Você põe na sacola lá e devolve. É bom. Mas, Isabel, isso ainda é pouco difundido, né? Pouquíssimo. Ainda mais em Brasília, né? Porque o mercado de moda em Brasília, eu acho que ele está começando a crescer mais agora. A gente tem uma capital que é muito do funcionalismo público, né? Então, moda não é a prioridade. Sim. Então, aos poucos, sim. Aqui em Brasília, eu acho que já tem mais 2 outras lojas, que eu não lembro o nome agora, mas já tem outras 2 lojas que trabalham também com aluguel de peças para o dia a dia. Brechós a gente já tem realmente muito mais. Hoje em dia tem bastante brechó em Brasília. E assim, é questão de consciência, né? Eu acho que as pessoas mais novas, elas hoje são as principais consumidoras dos brechós. Tem mais consciência. As do brechós. E elas têm a mente mais aberta com relação a esse sentido de aceitar a peça do brechó. Porque as pessoas um pouco ali na casa dos 50 para cima, ela já tem um pensamento diferente. Nossa, usar roupa que foi de uma outra pessoa. Cara, quando eu falei assim, não, porque eu fui comentando com conhecidas, eu fui numa loja que aluga roupa, olha aqui, esse look. Nossa, mas você vai usar roupa que outras pessoas usaram? Tem isso. Como se roupa não fosse lavada, Aí gente. Eu falei, gente, é higienizado nesse pensamento... Você não vai no spa, porque aquele roupão ali foi usado. Você não fica no hotel. Não vai no hotel. Mesmo que seja um resort, tá? Porque a gente pode ser Outras pessoas usaram aquilo ali. Com certeza. Não, até quando você vai numa loja comprar roupa, você acha que ninguém provou a roupa que tá ali? Ela pode não ter ido pra rua, mas ela provou, ela ficou um tempo ali dentro da loja. Ninguém lavou, só dobrou de volta. Exatamente. Então, assim, gente, máquina de lavar tá aí. Vou apresentar para as pessoas. É igual quando você repete roupa, né? Que as pessoas falam, nossa, mas você só tem essa roupa? Lavou, né? O famoso lavou tá na aula. Mas você acha que ainda tem um entrave aí da parte da indústria porque acaba que a indústria não incentiva isso, porque diminui
o consumo, né? Consumo. Sim, a indústria, aos poucos, algumas empresas elas estão entendendo que precisam, de uma certa forma, colocar produtos dentro da loja delas que facilitem a vida das pessoas com relação e do planeta, né? A ter menos descarte, a peças que durem mais, Sim. com a durabilidade melhor. Então, educar o consumidor. Então, assim, fazer com que as pessoas leiam mais a etiqueta de lavagem que tem dentro da peça, que tem explicando ali, para que as pessoas lavem corretamente suas peças, para que ela tenha uma durabilidade maior. Maneira que você vai pendurar a roupa dentro do seu armário. São coisas pequenas que a gente pode achar boa, mas que fazem uma baita diferença. Maneira que você vai pendurar roupa no seu armário, como, por exemplo, eu chego em casa de cliente que tem roupa de malha pesada pendurada, roupa de tricô pendurada, que pesa, é gravidade. Vai levando tudo para baixo, então vai ficando deformada nos ombros, e isso faz com que a pessoa não queira mais usar. Sim. E descarte a peça. E às vezes descarte de maneira errada. Então, assim, hoje a gente tem algumas lojas, inclusive de fast fashion, né, que a gente sabe que tem uma grande briga, é um problema muito sério ainda, mas a gente tem alguns locais para descarte de peças, de roupas, mesmo que não tenham sido compradas naquelas lojas. Que aí, hoje, se eu não me engano, a C&A tem uma caixa na frente. Até a própria Zara estava começando a fazer coisas do tipo. Mas, assim, tem coisa que ainda não chegou no Brasil todo, não chegou nem no Brasil. Sim. Né? Mas esse descarte, elas pegam as peças para fazer o upcycling, que é justamente pegar uma peça e tentar transformar em uma outra peça, em uma nova peça, sem gastar tantos aviamentos, sem gastar tantos tecidos, para que a peça que já foi feita, que já foi gasto um tecido, que já foi gasto água, trabalhos manuais, já foi tudo gasto ali, para que ela possa se manter viva por mais tempo. E não que a gente fique sempre procurando produzir mais peças. Então, assim, eu acho que isso vai muito da educação. E isso não parte só, por exemplo, da indústria. Óbvio que a indústria é super importante, sim, mas a gente mesmo. Hoje a gente está num mundo totalmente globalizado, que a gente tem um acesso absurdo à internet, né? Todo mundo que sabe que tem um poder aquisitivo para estar comprando, seja na fast fashion ou não, tem um acesso à internet. Então, vai na internet, pesquisa, sabe? Procura saber as maneiras que você pode estar prolongando a vida útil da sua vida, da sua roupa. Seja na troca, inclusive com amigas. Cansei, enjoei daquela roupa, não joga fora. A gente está aí vendo reportagens, seja na internet, seja na televisão aberta, na televisão fechada, com o deserto do Atacama lotado, com montanhas de roupas que as pessoas vão descartando de maneira errada. E isso tudo vai para o nosso solo, isso tudo sobe, então a gente vê chuvas aí de maneiras causando catástrofes absurdas, que a gente acha que isso é besteira, mas não é. Então, a indústria da moda é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e começar a se conscientizar melhor, sabe? É tudo muito profundo, muita coisa para a gente ainda pesquisar e se reeducar. Não, e se reeducar também. Mas a gente tem como fazer isso, sabe? A gente tem como ajudar no passinho de formiguinha da história toda. Legal. E as consultoras de imagem, acho que são grandes, grandes difusoras, né? Eu acho que a grande maioria. Acho que a grande maioria, pelo menos eu tenho um brechó, que eu levo, inclusive, peças de clientes minhas de desapego para o meu brechó, peças minhas para o brechó. Quando não é peça minha, mas peça de cliente, eu indico para levar para a costureira, eu marco, ou até para fazer transformação, porque às vezes a roupa está parada, a pessoa já quer se desfazer da roupa de qualquer jeito. Não, a peça pode se transformar, seja para você, para sua filha, seja para doar para alguma outra pessoa. Então, assim, tem maneiras de fazer isso sem precisar estar vindo coisa nova. Óbvio que a gente gosta de coisa nova, né? A gente nunca vai... Não existe isso. O mundo nunca vai deixar de comprar. Não adianta. Super faz bem, né? Então, isso não adianta, mas a gente tem como aprender, reaprender, se reeducar a fazer isso de uma forma mais consciente, de uma maneira mais consciente. E sim, inclusive na escolha dos tecidos, sabe?
na escolha, por exemplo, de tecidos que não vão agredir tanto o meio ambiente, seja na lavagem, porque muita coisa, quando a gente está lavando, vai para o solo. Várias questões. Uhum. Isabel, onde a gente te encontra nas redes sociais? Instagram, @liraisabel, Lira com I, Isabel com S. Hoje eu só tô mais no Instagram, gente. Eu tô um pouco sumidinha, inclusive, das redes sociais, tô voltando. Apareça, por favor. Eu tenho o YouTube também, Isabel Lira, que também não está muito atualizado, mas lá tem vídeo pra caramba, que dá pra vocês irem dando uma atualizada. Vai pincelando, vendo o que, é que você curte mais. Tô pensando seriamente ainda se volto ou não. Mas lá no Instagram, com certeza, vocês me encontram. E no WhatsApp também, né? Mas que tá lá no meu Instagram, só clicar que vocês me acham. E que mensagem você gostaria de deixar para nossas borboletas hoje? Nossa, gente, que missão é essa? Sim. Eu acho que a mensagem é não se preocupar tanto com o que os outros pensam ou digam de você. Porque eu acho que se a gente deixa isso realmente cair sobre nós, é porque a gente está confirmando o que aquela pessoa está dizendo. E eu acho que se a gente não é aquilo, se a gente não se enxerga nem nas palavras, nem no que aquela pessoa está enxergando, a gente não é. Isso foi o que eu lembrei agora, tá, gente? Mas tem várias outras coisas. Eu queria te agradecer, Isabel, por ter aceitado o convite, se unir a esse nosso projeto aqui do podcast. Obrigada. Por toda a informação compartilhada com a gente, por muita coisa bacana que trouxe aqui hoje. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, gente. E obrigada, borboletas, por estarem junto de nós hoje. Até o próximo episódio, onde continuaremos elevando a voz das mulheres.